Bom dia. Colocando a nossa aula para gravar. Porque depois fica confuso. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 alunos. 8 com Letícia. As pessoas meio que na última aula ficam preguiçosas, né? Vamos ver se entra mais alguém. Tem uma turma de 40. Fica difícil. Bom, de qualquer maneira, como nós já havíamos combinado, né, na primeira aula, nós começamos a trabalhar com crase, né, na primeira. Eu dei o exercício, nós corrigimos. Agora eu peço a gentileza que vocês peguem o livro, módulo 4. Podemos começar? Bom, mediante essa evasão, né, porque trata-se de uma evasão, até porque nós temos pouquíssimos aqui, temos 10 alunos na Professor, sala. está travando muito. Oi? Eu não sei se é só problema, mas está travando. Meu áudio? Melhor. Não, está travando tudo. Agora tá melhor. Deve ser a internet. É assim mesmo. Deve ser. Bom, nesse primeiro momento nós vamos começar a falar de uma matéria. É uma outra matéria, né? Porque no quarto bimestre nós temos mais conteúdos, tivemos mais do que no terceiro. E aí eu preciso dar todas as matérias, porque daqui a pouco nós teremos somente revisões. Então é necessário que nesta semana eu dê essas matérias novas. Então, no quarto bimestre, nós já vimos os dois tipos de regência, regência nominal e verbal. Nós já vimos a crase. E agora nós vamos trabalhar com uma matéria chamada colocação pronominal. O que vem a ser isso? Vem a ser a disposição dos pronomes em uma determinada oração. Então, a gente vai começar a trabalhar com a posição dos pronomes oblíquos em relação ao verbo na oração. Se o pronome vier antes do verbo, ele possuirá um nome. Se o pronome vier no meio do verbo, ele possuirá um outro nome. E se o pronome vier depois do verbo, ele possuirá um nome diferente também. Então, a gente vai começar a trabalhar com próclise, ênclise e mesóclise, que vem a ser a disposição dos pronomes em uma determinada oração
relacionados ao verbo. Então, a gente vai começar a ver isso hoje. Então, mais uma vez, a gente começa com o livro. Na quinta-feira, eu acredito que a gente passe a matéria no caderno, tá? Mas, nesse primeiro momento, nós vamos começar com o nosso livro. Então, peguem os seus livros, módulo 4, e abram na página 73. 73. Abram aí, por gentileza. Ok? A interpretação de texto deste capítulo é sobre o Lar das Crianças Peculiares, né? Que tem aquele filme. Eu gosto bastante desse filme. E eu vou passar essa interpretação para casa, tá? E aí vocês farão em casa, porque o texto ele possui 4 páginas, na verdade. Então, se nós fizéssemos isso, Ok. tomaria muito tempo, de leitura, inclusive. Então, eu vou passar para casa, porque essa aula de 11h10 a meio-dia, ela passa rapidinho. Então, não vou passar esse dever com esse texto agora para a aula. Vou deixá-lo para casa. Vou anotar aqui no chat no final da nossa aula. Mas, abram na página 73. Nós temos aí estudo da língua, colocação pronominal. Então, vamos. Desculpa, Tatiana. Qual é a página? Não estou conseguindo ouvir muito bem daqui. 66? Tá. 73. 73. Módulo 4. Foi? Eu já abri. Então vamos lá. A seguir, releia 2 trechos do romance O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, atentando para as palavras em destaque. Senhorita Bloom, exclamou. O que significa isso? Que modos de tratar um convidado? Solte-o agora mesmo. Emma até tentou argumentar, mas a austera diretora a calou com um olhar fulminante. Letra A. As palavras em destaque fazem referência a qual termo apresentado anteriormente nas frases? A palavra o. Solte-o. Solte quem, pessoal? A pessoa que a senhorita Bloom está segurando. Sim, ok. Mas qual é o nome dele aqui? Ele? Dado. Solte quem? Que modos de tratar um Convidado. convidado. Então, coloque aí. A palavra o retoma convidado. E na segunda frase, Emma até tentou argumentar, mas a austera diretora a calou. A diretora calou a quem? Emma. A Emma. Muito bem. Então, coloque. Número 1, letra A. A palavra o retoma convidado. E a palavra a retoma Emma. Pode repetir, por favor, Tatiana? Não estou conseguindo ouvir muito aqui. Quer que eu escreva? Pô, seria melhor você, Não, por só favor. isso repete, por favor. É que aqui está muito complicado mesmo. Pra mim também tá travando demais. Realmente. Mas aí a culpa é da internet. A culpa não é minha.
Na letra B, qual é a classe gramatical das palavras em destaque? O e a. Elas são o que aí? Já que elas estão substituindo um nome, elas são classificadas como? Eu já falei isso para vocês em algum momento de alguma aula. Qual é a Junta de nomeal. pronomes? Qual é a principal função dos pronomes? Substituir os nomes. Essa é a principal função. Então, na letra B, qual é a classe gramatical das palavras em destaque? Da O e da A. Elas são classificadas como? Pronome. Vamos, gente! Artigo, Letícia. Se eu estou falando que os pronomes servem para substituir os nomes, para evitar repetição, se eu digo para você, o que significa isso? Que modo de tratar um convidado? Solte-o agora mesmo. Esse O aí está como artigo, Letícia? Ou está como pronome? Você vai ter que soltar a quem? O convidado. Então, esse O aí está como pronome, pois está substituindo um nome. Nós aprendemos que o O é classificado como pronome pessoal do caso oblíquo. Nós já aprendemos isso. Me, comigo, te, contigo, se, consigo, o, alhe. Isso tudo vocês já viram no Fundamental 1. Então, o O e o A estão como pronomes pessoais do caso oblíquo. Porque os pronomes pessoais do caso reto é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, aí está como pronomes pessoais do caso oblíquo. Letra C. Qual é a posição que essas palavras ocupam em relação ao verbo? Qual é a posição que esses pronomes, o O e o A, ocupam em relação ao verbo? O O vem antes ou depois do verbo? Depois. Depois. Solte-o agora. Então, vem depois. E o A vem antes ou depois do verbo? Vem antes. Vem Não, vem antes. depois. É antes. Falou. Vem antes do verbo. Então, eu vou pôr aqui. Pronto. Carlos, leia o retângulo amarelo para mim, por favor. Um biscoito. Posso? Carlos, lê para mim, por favor. E Carlos caiu, né? Caí e voltei. Você
pode ler o retângulo amarelo, por favor? Posso. Vai lá. Os pronomes pessoais oblíquos átonos podem ocupar diferentes posições na frase em relação ao verbo. Eles podem ser empregados antes, depois e no meio do verbo. No caso de locuções verbais, eles podem aparecer entre os verbos. As posições ocupadas pelos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo recebem o nome de colocação pronominal. Obrigada, querido. Então, colocação pronominal é a disposição dos pronomes na oração, acompanhando o verbo. Os pronomes podem vir antes do verbo, pode vir no meio do verbo ou pode vir depois do verbo. Então, nós vamos ver cada caso agora. E o que vem a ser pronome oblíquo átono? Vocês já aprenderam a diferença de átono e tônico. Átono, sílaba átona, sílaba fraca, sílaba tônica, sílaba forte. Então, pronome oblíquo átono é aquele pronome fraco, aquele que não é acentuado. E o pronome oblíquo tônico, aquele que é forte, em alguns casos que possuem também a acentuação. Mas isso aí a gente vai ver a predisposição de cada um. Então, o pronome oblíquo átono pode ocupar os 3 lugares com o verbo, ou antes do verbo, ou no meio do verbo, ou depois do verbo. Então, a colocação do pronome na oração para estabelecer uma relação de sentido com o verbo, a gente vai chamar de colocação pronominal. Ok? Então, vamos lá. Caetano, pode ler, por favor, o retângulo verde para mim? Posso. Os pronomes pessoais podem ser retos, que exercem a função tática de sujeito, ou oblíquos, que exercem a função de complemento verbal. A colega lhe entregou o livro. Pronome pessoal oblíquo. Ela o adorou. Pronome pessoal reto. Os pronomes oblíquos átonos podem ter funções sintáticas de objeto, o, os, as, direto, lhes, e objeto direto ou indireto, dependendo dos verbos que complementam. Me, se, nos, vos. Veja os exemplos. Ana chamou a colega, Ana chamou-a, Ana perguntou tudo à colega, Ana perguntou-lhe tudo, defendeu sua colega e eu, defendeu-nos. Obrigada, querido. Então, nós já sabemos que o lhe e o lhes só podem funcionar como objeto indireto. Ele vai substituir um termo preposicionado. E os outros não, podem funcionar como objeto direto. Vai complementar o sentido do verbo normalmente. Virando a folha, página 74. Aqui nós começamos a classificar agora, a discriminar, né, as classificações propriamente ditas. Então, os pronomes pessoais oblíquos eu já havia falado que eles podem ocupar 3 posições diferentes. Eles podem ser chamados de próclise, quando vem antes do verbo, que é o caso lá da diretora acalou, que é a primeira frase. Eles podem ser chamados de mesóclise. No século que nós vivemos, não é muito utilizado na linguagem coloquial, na linguagem falada do nosso dia a dia. No entanto, é importante sabermos que o verbo pode apresentar o pronome oblíquo no meio deles. Não é muito usual na fala, porém, na produção de texto ainda é usado sim. Então, esse é o caso de mesóclise, quando o verbo vem, quando o pronome vem no meio do verbo. Né? A gente não utiliza muito, pois nós temos outros termos para substituir no nosso dia a dia, mas
é necessário que aprendamos, pois existe sim. Então, aí, no caso, nós temos o exemplo, apresentar-lhe-ei os alunos. A gente quase não usa isso, porque a nossa linguagem do dia a dia, nós não utilizamos muito a linguagem da norma culta. A gente não utiliza a norma culta da língua portuguesa. A gente se utiliza mais da linguagem coloquial, né? Composta por gírias, enfim. E aí a mesóclise passa despercebido nessas situações. E nós temos a ênclise, que foi o outro exemplo lá da página anterior, solte-o, né? É quando o pronome oblíquo vem depois do verbo. Eu acredito que nessa situação vocês não terão nenhum tipo de dúvida, até porque vem bem explicadinho. A colocação pronominal se orienta pelo princípio da eufonia, isto é, pelo som, pela harmonização do som, a pronunciar as palavras na sequência organizada. Tá? Então, aqui nós temos o caso de próclise. Nós percebemos que, por mais que seja uma matéria simples, seja uma matéria fácil de gravar, mas ainda assim possui algumas regras importantes que a gente precisa ter em mente, tá? Então, a próclise, ela possui a característica do pronome vir antes do verbo, tá? Então, a gente vai ver aqui as palavras negativas, vai acompanhar a próclise, os advérbios acompanharão a próclise e os pronomes relativos também. Como assim, professora, eles acompanharão? Eles virão antes. Assim como os pronomes oblíquos usados em próclise, as palavras negativas, os advérbios e os pronomes relativos acompanharão a próclise. Ou seja, virão antes também do verbo. Tá? E aí nós temos os exemplos. O moço não nos ofereceu. Nos é um pronome oblíquo. Não é uma palavra negativa. Tá? Advérbio, hoje, aqui, amanhã, à tarde, ele rapidamente me enviou o documento. A gente aprendeu que as palavras terminadas em mente, ela tem a função de advérbio. Então, aqui nós temos um exemplo. Reparem, o advérbio veio antes do pronome oblíquo e veio antes do verbo. É o caso de próclise, tá? E o último aqui, cadê o menino que nos salvou? Então, mais uma vez, nós temos a disposição da próclise. Verbo, antes dele, o pronome. E se eu quiser acrescentar o pronome relativo para acompanhar, eu tenho que pôr antes do pronome oblíquo. Professora, a senhora vai passar isso no caderno? Sim, vou. Vou passar a explicação que eu sempre passo, para complementar o que está no livro na quinta-feira. Tá? Então, Glória a Deus. ah? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Tá, pois é. Mas nesse primeiro momento eu quero só que vocês tenham esse contato, que realmente não é difícil, né? Então, na outra página, página 75, a minha voz está indo embora. Página 75, nós temos os pronomes indefinidos, que também a gente já conhece, tudo, nada, ninguém, alguém, né? A gente tem todos eles aí. Nós temos os pronomes interrogativos, o nome já diz, pronome interrogativo. Vem em frases com interrogativa direta ou fica subentendido uma pergunta. Quem, quando, que, qual, são chamados pronomes interrogativos. Os pronomes demonstrativos, que a gente já conhece desde o Fundamental 1, esse, este, isto, aquela, aquilo, são os pronomes demonstrativos. Todos esses que eu estou falando, eles vêm acompanhando a próclise, ou seja, eles acompanham o pronome oblíquo antes do verbo. Professora, se eu colocar depois, vai estar errado, segundo a norma culta da língua portuguesa. É aí que eu quero chegar. Nós já temos o hábito de falarmos, né, a nossa linguagem falada, ela já está um tanto quanto diferente da linguagem escrita.
Porém, é necessário que saibamos escrever de maneira correta. Entendeu? Então, vamos lá. A mesóclise, ela era utilizada muito nos séculos passados. No entanto, hoje em dia não se utiliza. Somente aquelas pessoas que são dotadas de conhecimento da norma culta da língua portuguesa é que ainda faz uso da mesóclise, mas dificilmente uma pessoa do seu convívio natural, do seu convívio diário, falará com você utilizando a mesóclise, né? Porque vai soar até esquisito, estranho. Exemplo, convocar-se-ão todos para a assembleia. A gente automaticamente, na linguagem falada, a gente fala, irão ser convocados todos para a assembleia. E a frase permanece com o seu sentido, né? O outro exemplo, considerar-se-iam as leis do contrato. Mais uma vez, considerariam as leis do contrato. Então, vocês percebem que a nossa própria língua, pela conta da variação linguística que a gente aprende lá no sexto ano, a nossa língua é tão viva que ela vai se adaptando, ela vai se aperfeiçoando, ela vai se encaixando da melhor maneira para que nós, enquanto público leitor, que a gente possa falar e utilizar. Né? Dificilmente hoje vocês ouvirão alguém em uma roda de amigos falar, considerar-se-iam as leis do contrato. Vocês vão olhar e vão achar até estranho. Vai causar até um estranhamento. Porém, não está errado, está correto. Né? A pessoa faz uso da mesóclise na sua linguagem falada, o que não é muito comum, o que não é muito usual, mas que a gente já sabe que é necessário a gente aprender, tá bom? E a ênclise, prótese e ênclise são os que mais a gente utiliza hoje em dia, só a mesóclise que a gente deixou um pouco de lado, né? A ênclise é quando o pronome átono vem obrigatoriamente depois do verbo. Então, quando a gente lê uma frase, exemplo, passe-me este livro, só para vocês entenderem, os pronomes oblíquos não podem iniciar frases. Está de maneira errada. Então, você está em uma sala de aula, você não tem a borracha, e o seu colega do lado tem. Na linguagem falada, você automaticamente fala, me empresta a borracha? Porém, o pronome oblíquo não se inicia frase alguma. O certo é, empreste-me a borracha. Mas ninguém utiliza assim, ninguém fala dessa maneira, né? A gente já tem o hábito de colocar o pronome oblíquo começando a frase, porém, é importante que saibamos, exemplo, se você for prestar uma redação para o concurso público e iniciar essa redação com o pronome oblíquo, automaticamente você perderá ponto, tá? Não se inicia a frase com os pronomes oblíquos, tá bem? Então, vamos lá. O pronome oblíquo, ele pode ser posto antes do verbo? Claro que pode. É o caso de mesóclise, tá? O que não pode acontecer, o que se considera um registro informal, né, utilizado somente na nossa linguagem diária, é o pronome oblíquo iniciar uma frase, que é o caso aqui. Me colocaram na equipe azul. Repare, o registro é informal, ou seja, nós o utilizamos na linguagem falada, na linguagem do dia a dia. Vai causar estranhamento, porém a comunicação foi estabelecida. No entanto, se formos fazer uma produção de texto, a gente já sabe que não pode iniciar uma produção com o pronome oblíquo. O certo seria colocar-me na equipe azul. São regrinhas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Tá legal? Tudo bem para todos até aqui? Por mim, ok. Então, tá bom. Então, vamos. Página 76.
temos aí a atividades, na número 1. Leia o trecho de uma letra de canção sobre a vida de uma gata antes de ir morar na rua. História de uma gata. Me alimentaram, me acariciaram, me aliciaram, me acostumaram. O meu mundo era o apartamento. Betefon, almofada e trato. Todo dia filé mignon. Ou mesmo um bom bife, ou mesmo um bom filé de gato. Letra A. Que colocação pronominal foi empregada nos 4 primeiros versos? Próclise, mesóclise ou ênclise? Hein, amados? Pode repetir de novo, porque eu não escutei. Só olhar aí no livro, página 76. Os 4 primeiros versos do poema. Ele fez o uso de próclise, mesóclise ou ênclise? Vamos, pessoal. O pronome veio antes ou depois do verbo? Vamos, queridos. Carlos, vamos? Depois. Depois? Depois. Me aliciaram, me acostumaram. O pronome veio antes ou depois do verbo? Veio antes. Então, o que ocorreu? Próclise, mesóclise ou ênclise? Próclise. Gente, coloquem o cérebro para funcionar. Próclise, muito bem, Emily. Então, coloquem. Letra A, próclise. Pô, tô falando. Letra B. Essa colocação pronominal no início das orações ocorre em situações formais ou informais? Formais. Informais. Porque, como eu já expliquei, não podemos iniciar uma oração com pronome oblíquo. Não podemos iniciar uma oração com pronome oblíquo. É uma situação formal, tá, pessoal? Na nossa linguagem do dia a dia, a gente utiliza, né? Página 77. Vamos lá. A lista abaixo contém títulos de algumas canções brasileiras muito conhecidas. Leia-os e responda as questões a seguir. Eu te amo, o que me importa, nada vai me sufocar, me chama, Deus lhe pague, dar-te-ei, não me conte seus problemas e triunfo. Letra A. Em quais títulos ocorre a próclise? Vamos retirar aí da número 2. Leiam lá. Em quais títulos ocorre a próclise? Onde o pronome vem antes? O que me importa? Muito bem. Nada vai me sufocar. O que me importa? Me chama. Porque Nada vai me sufocar, Ria falou. o pronome veio antes. Me chama. Não me conte seus problemas.
Tem mais uma. Eu Então, te não me sufoque. Não me sufoque. Não, nada me. Ai, caraca. Nada vai me sufocar. Então ocorre próclise em eu te amo, o que me importa, me chama, Deus lhe pague. Ah, tem Deus lhe pague também. E não me conte seus problemas. Deus lhe pague. Essa é a primeira resposta da letra A. Aí a segunda resposta da letra A. Essas ocorrências seguem a norma padrão? Não. Em algumas, não. Apenas o que me importa e não me conte seus problemas que obedeceu à norma padrão. Ainda na letra A, tá? Apenas o que me importa e não me conte seus problemas seguem a norma padrão. Essa seria toda a letra A. Vamos lá, 11h53 já. Vamos pelo menos terminar essa página. Em qual título ocorre a mesóclise, pessoal? Esse é bem fácil. Qual título? Nada vai me sufocar? Não, não. Onde que o pronome oblíquo vem no meio do verbo? Leia lá. Dar-te-ei? Dar-te-ei. Muito bem. Muito bem. Dar-te-ei. E a última, letra C. No título, nada vai me sufocar. Porque a palavra negativa nada não atraiu o pronome. Posso falar? Pode, porque eu não faço a mínima ideia. Porque o correto seria utilizar o não para ser um pronome atrativo. O correto seria utilizar o não. O nada aí é opcional. Vou botar aqui, pois o certo seria utilizar o não para ser considerado pronome atrativo. Vou colocar o para casa aqui antes que eu esqueça. 66. Minha irmã pegou Covid, mas eu não vou também. Peraí, só um instantinho.
Não saiam não, tá? Que eu vou anotar quem está aqui. Então, vamos lá. Alex Reis, só da primeira. Ana Clara, só da primeira. Arthur, das duas. Caetano, das duas. Carlos Gabriel, das duas. Davi Miranda, das duas. Vivi. E das duas. Iago, só da primeira. Gabi, só da primeira. Ok, Marcos, sem problema. Mariana, só dessa. Da primeira ela faltou. Letícia, das duas. Maria Eduarda, só da primeira. Matheus Souza estava aqui ainda agora, não estava? Tava. É, ele caiu, não foi? Natan. Pedro Barcelo, das duas. Rafael Rocha, das duas. Eu sei, vizinha. Eu sei. Ian, das duas. Stephanie, só da primeira. E Alex e vizinha, só dessa. Ok, meus amados. Anotaram o dever de casa, 11h58. Vou liberá-los, ok? Tchau, professora. Tchau. Bye. Tá? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Tatiana. Até quinta-feira. Tchau, meu amor. Fica com Deus.